Nós vamos seguir aqui a ordem cronológica e vamos passar agora para meia hora. O desembargador Najib me autorizou a aumentar um pouquinho mais o tempo. O nosso doutor Rodrigo Bandeira, vice-presidente nacional da ABCOM, que vai falar sobre a LGPD no comércio eletrônico. Doutor, com o senhor. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Bom, para mim é uma honra estar aqui. Eu estive aí do lado de vocês no último evento, não participei da mesa. Gostaria de agradecer ao desembargador Najib, desembargador André Andrade, né, e cumprimentar os presentes, doutor Flávio, doutora Roberta, doutor Walter Capanema, obrigado aí pelo gentil convite. E eu venho aqui, mas eu não sou um advogado, viu? Então, assim, essa nomenclatura do doutor é interessante, mas a minha formação é em comunicação social, minha pós-graduação é no mercado de comércio eletrônico, que faz parte da minha vida desde o ano de 2002, 2003, mais ou menos, né, um pouco próximo aí do início recente das vendas pela internet no Brasil. Eu hoje sou vice-presidente nacional da ABCOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e também diretor da ABCOM regional no Rio de Janeiro. E trouxe aqui meus dados para compartilhar, ó, no papel, não estou com medo de que eles se percam não, tá? Mas eu fujo um pouquinho do tradicional, o Walter está acostumado, eu costumo até brincar nas minhas palestras, e a proposta é que a gente fale um pouco de um contexto que está muito mais próximo de vocês, se forem consumidores online, se trabalharem para empresas que vendem produtos ou serviços pela internet, porque a minha linguagem não é tão técnica como os doutores aqui que vão depois expor isso de forma brilhante. E eu começo perguntando e pedindo para que levantem a mão quem aqui já comprou pela internet. Maravilhoso. Quem nunca comprou? Parabéns. Teve a coragem de levantar, porque quando as pessoas vão pela maioria, aí quem compra segue, depois quem não compra fica levanta, não levanta, levanta, não levanta. Uma pena que eu não tenho um brinde para lhe dar aqui, mas merecido. E essa é a realidade que a gente vive, tá, pessoal? Essa questão da proteção de dados, ela é muito interessante, mas ela tem que, na minha opinião, ela deve ser observada com muita cautela no Brasil, porque a todo tempo a gente está comercializando online. A gente está pedindo um meio de transporte, a gente está praticando comércio eletrônico. A gente está tentando localizar um endereço para qual a gente vai, ou mesmo abreviar o nosso tempo de chegada a um endereço que a gente já conhece. A gente está trocando informações, a gente está passando informações. Então, assim, por um segundo, acho que a gente poderia imaginar como seria a nossa vida se a gente não tivesse que compartilhar, dar opt-in e aceitar o que nos é proposto em relação a cadastro, em relação a informações. Eu acho que seria bem complicado, né? Voltaríamos à época das apostilas, voltaríamos à época das fotocopiadoras aí do Xerox, né? E eu posso falar isso muito tranquilamente aí, porque eu estou com 43 anos, eu passei por tudo isso. Então, eu acho que a gente está num tempo em que a gente não consegue retroagir, e aí é como a gente encara a tecnologia. A gente utiliza a tecnologia a nosso favor, ou a gente se torna um refém dessa tecnologia? Porque hoje em dia a gente comemora cada minuto, cada meia hora que a gente ganha na nossa vida. As compras de supermercado hoje em dia, eu falo pelo meu próprio exemplo, eu fiz isso ontem à noite, compra do mês. Eu levo 7 minutos para fazer as compras do mês. A minha lista já está salva, eu entro no supermercado, tem um item faltante ou outro, eu substituo, posso mudar, posso mandar para outro endereço, posso mandar para onde eu quiser, passo o cartão e só espero as compras. E isso está se tornando uma realidade para todos nós, seja pela praticidade, seja pela escassez de tempo, seja pela violência. A violência no Rio de Janeiro vem tirando as pessoas da rua, né? Eu sou carioca, eu amo essa cidade e atualmente, realmente, eu tenho certeza que eu amo essa cidade. Literalmente, no peso literal dela. Que eu continuo aqui, eu continuo, né, vivendo aqui, apesar do que tem acontecido. E esse acontecimento para comércio eletrônico, eu acho bom colocar isso aqui, né, Dr. Walter, eu vou fazer um comentário rápido, é muito pesado. O Rio de Janeiro é o segundo destino de vendas online do Brasil.
Segundo destino de todo mundo que compra são cariocas, são pessoas que estão no estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o campeão de reclamações no Reclame Aqui. E se não for o primeiro, é o segundo de juizado especial. Bom, as empresas não estão trabalhando direito ou as pessoas não estão entendendo o que elas estão comprando e como estão comprando? Eu acho que tem as duas coisas. E aí a gente acrescenta a essa receita do Rio, que se fosse fácil, eu acho que empresa e empresário hoje que pratica atividade de comércio eletrônico no Rio de Janeiro está capacitado a fazê-la em qualquer lugar do mundo, inclusive locais em guerra. Tá? Para vocês terem uma ideia, uma estatística que ano passado foi muito ruim, somente os Correios, esquecendo todas as outras empresas privadas, bicicleta, papagaio entregando, enfim, somente os Correios no ano passado tinham um número de 10 assaltos todo dia só na cidade do Rio de Janeiro. Todo dia, só na cidade do Rio de Janeiro, ou um carteiro, ou um motoboy, ou uma Fiorino, um furgão, ou um caminhão eram subtraídos e levados. Vocês devem se lembrar, teve uma taxa de R$3 que o Correio precisou implementar, etc. e tal. E aí eu vou pensar como empresário que vende pela internet. Cada um de vocês fez uma compra, cumpriu a sua parte enquanto consumidor, pagou a compra, escolheu o produto, né, forneceu o seu endereço completo, seus dados, e sua mercadoria foi roubada. De repente a loja tem para repor, mas não vai cumprir o prazo inicial que foi o que te levou a comprar. De repente a loja não tem para repor. E aí vai depender de uma administradora de cartões de crédito para poder devolver o valor para você ou de outra maneira que não seria imediata. Então acho que são pontos que hoje quem pratica essa atividade é muito corajoso, porque lida com as dimensões do país, do Brasil, lida com todo esse cenário louco que você tem lugares no Brasil em que você começa com a sua caixinha do seu produto viajando, rodoviário, encontra pelo meio do caminho transporte fluvial, continua no rodoviário e aí tem uma pessoa que é quase que um carteiro da comunidade que entrega esse objeto. E esse objeto chega. Hoje, a gente é o segmento que está crescendo no Brasil 2 dígitos ao ano. No Dia dos Pais, a gente comemorou um crescimento de 13% em relação ao ano passado. Né? O que vocês colocaram aqui de levantar as mãos é o cenário que a gente tem. Em alguns casos, até comprar pela internet virou um status. Não, eu compro tudo pela internet. Tem o lado bom? Claro. Mas também tem o outro lado, né? Aonde a gente está escravo disso? Antigamente a gente esquecia a carteira, ia para a praia, esquecia o protetor solar, meu Deus, esqueci. Hoje se a gente esquece o carregador do celular, é motivo de preocupação intensa. Quantas pessoas aqui, se forem levantar a mão que tem um carregador no bolso ou uma bateria auxiliar, não, vai ser a mesma quantidade praticamente de pessoas que compram na internet. A gente virou escravo disso. E aí eu sempre faço nas minhas palestras, vocês vão ver ali a ausência de slides, é porque eu gosto de trazer essa conversa mais para uma condição próxima. O slide é bom que ele marca teu tempo, ele vai te guiando, mas eu vou dar um exemplo do cartão postal. Alguns aqui não sabem o que é, outros vão se lembrar. Eu não vou pedir para levantar a mão porque ninguém quer revelar a própria idade. Vamos entregar a idade, o tempo. Isso era maravilhoso. Você viajava para um lugar, você tirava férias, você tinha 10, 15 dias de permanência lá, vamos imaginar. É a primeira coisa que você fazia. Quando você chegava no lugar, você pegava um postal, com a foto do Coliseu ou com a foto da Estátua da Liberdade, e você tinha que correr para escrever e mandar, porque senão ele chegava depois do seu retorno. Esse mesmo documento, com os dados da sua viagem, com as formas de tratamento carinhosas para os seus entes, passava por várias mãos abertas lá fora, chegava no nosso país, passava por diversas outras mãos abertas, parava na mão do nosso porteiro, da portaria do nosso condomínio, que também, né, achava legal, não, que bacana, o Coliseu deve ser legal mesmo, nossa, ele tá com saudade, né? E a gente não tinha medo. A gente não se escondia atrás de tantas senhas, a gente não se escondia atrás de tanto perigo de ter captura de dados, a gente simplesmente fazia isso. Inclusive informava quando a gente ia voltar. Hoje a gente sai, deixa uma luz acesa, pede para alguém regar a planta para fazer movimento na casa. Aonde está o nosso grau de permissão e aonde a gente ficou numa situação inevitável? Então, essa do cartão postal é uma provocação que eu faço sempre
Porque nem a caixinha de correio dos nossos prédios era fechada. O porteiro distribuía e botava em quadradinhos abertos. Eu estou velho, eu me lembro disso. E a gente tinha essa circulação de informações. Claro, tinha problemas, tinha na medida. Mas como é que a gente foi atropelado por isso? Né? Será que a gente errou? Aonde a gente errou? Ou será que a gente torna esse demônio muito maior do que ele é? E a gente começou a se esconder atrás de um monte de senhas. Eu acompanhei o evento de manhã e o Dr. Walter falou da questão de utilizar uma mesma senha. E aí as pessoas começam a utilizar senhas diferentes para coisas diferentes. Eu sou um desses. E hoje eu cheguei a um nível que no meu telefone celular eu consigo digitar direto o telefone da minha esposa e da minha avó. Todos os outros eu virei um sujeito burro. Eu não sei o número de ninguém de cabeça. Se meu celular apaga, eu vou ter que lembrar o endereço de casa, pelo menos. Então, como é que a gente se tornou dependente dessa tecnologia? Eu sou apaixonado por tecnologia, eu acho que isso é maravilhoso, isso gera oportunidades, emprego, conexões, as pessoas têm uma possibilidade maravilhosa de inclusão digital. Mas espera aí, como é que a gente está nesse posicionamento? Eu sei onde eu moro porque eu moro lá há muitos anos. E eu todo dia pergunto lá no mapa que eu quero chegar em casa. E aí? Porque eu quero ter mais tempo, porque eu quero evitar um congestionamento, porque eu quero ter uma rota. E aí, se eu sou carioca, eu tenho um aplicativo de onde tem tiroteio. Não, pera aí, o Waze, não dá para ir por aqui, porque o aplicativo de tiroteio, que não fala com você, falou que tem tiroteio, então tem que ir pro outro lado. E aí que acaba a nossa bateria. Pois é. É literalmente isso. E vamos pensar também, o Dr. Walter falou da questão matrimonial de manhã, né? Para quem estava aqui. Você realmente estava assistindo. A tecnologia dá problema matrimonial também. Você não falou errado, não. Tecnologia demais, porque antigamente a gente não sabia onde as pessoas estavam. Eu vou chegar em casa e vou ligar. Isso para quem tinha telefone fixo. Né? Hoje a pergunta é, quem tem telefone fixo? Olha como as coisas mudam, né? O próprio celular, ele era um monstro. Ele parecia um rádio de comunicação lunar. Ele foi encolhendo, e agora ele resolveu crescer de novo. Porque você precisa de uma tela enorme para digitar, para ver seus gráficos, seu Excel, ver vídeo, Netflix. Eu sou de um tempo em que eu chegava na minha casa, nos finais de semana, domingo, e eu estava com os meus primos, com os meus tios, com a minha família, todo mundo reunido na frente de um único televisor. Tá legal, a televisão da sala era sempre grande, graças a Deus. Mas era uma TV de seletor, tinha canais abertos, etc, etc, etc. Hoje em dia está todo mundo junto e está todo mundo muito distante. Eu faço um desafio para vocês. Saindo daqui hoje, procurem um restaurante para jantar fora. Com toda certeza vocês vão encontrar a seguinte configuração de mesa. O pai, a mãe e um neném. Neném, adolescente, filho, pode ser independente da idade. Os três estão no celular. Sentados na mesma mesa. As pessoas hoje se comunicam dentro da mesma casa. O filho pede, mãe, tô com fome, quero comer. Ele manda um WhatsApp. Gente, eu sou de uma época que interfone em edifício parecia que você estava falando com a NASA. Alguém podia saber que alguém estava chegando com alguns minutos de antecedência. Onde a gente vai parar com tudo isso? Né? Pegando um pouco ainda a sua fala pela parte da manhã, eu também já fui abordado num evento. Como eu não sou advogado, eu estava de terno e gravata, mas eu não ando de terno e gravata o tempo inteiro. E a pessoa perguntou a minha renda. Você está dentro do evento, você tem uma pulseira, você foi autorizado, está lá. E aí você quer acessar um ambiente lá, que tinha uma demonstração, nome, e-mail, renda. Aí eu falei, varia. Ela, varia de que forma? Eu falei, varia de acordo com o cruzamento que eu tô. Ela, cruzamento? A menina ficou meio perdida. Assim, eu fui mexer com ela, claro. Ela, mas como assim cruzamento? Eu falei, eu jogo bolinha de tênis no sinal. Olhou assim, riu. Ah, tá. O senhor não quer informar a sua renda? Eu falei, não, eu jogo bolinha de tênis no sinal. Se está chovendo, eu ganho menos. Se não está chovendo, eu ganho mais. Fim de semana tem mais movimento. Durante a semana não tem. Para que esse dado serve para uma empresa? O seu banco saber quanto você ganha e o que você movimenta faz sentido. Um stand de exposição num evento saber quanto você ganha. As pessoas estão pedindo uma resposta brincalhona.
Não faz sentido. E aí ela botou lá, não informado, e eu entrei. Que já poderia estar não informado. E aí partindo para o ambiente de compra online. Vocês estão comprando, eu uso o supermercado, bacana, beleza. Tem um raio de um quadradinho em toda a página de compra que você concorda com os termos que estão ali para você se cadastrar, para você baixar o aplicativo, para você ter acesso ao serviço. Eu duvido que alguém aqui leia todos esses termos. Eu estou numa plateia de advogados. O mais organizado abre aquilo, seleciona tudo, salva num documento do Word, bota no computador. Se um dia ele perder o HD, ele nem vai lembrar que aquilo estava lá. Qual é a nossa parcela de participação em todo esse trâmite? Aonde a gente está autorizando ou deixando de autorizar? Aonde a gente precisa fazer parte disso e aonde a gente não precisa? Eu acho, e acho super importante regulação. Precisa existir um controle, mas as pessoas são parte fundamental no sucesso desse processo. E aí eu vou ser crítico, eu vou falar do lado das lojas virtuais. Elas precisam tornar isso mais claro, mais explícito. Olha, se você marcar isso aqui, eu vou mandar e-mail para você uma vez por semana, todo dia. Eu vou mandar esse e-mail dentro do que você comprou, dentro das promoções. Nem isso eles colocam. Isso é um dever de casa que falta nas empresas que vendem produtos e serviços. Só que se a gente não faz isso, a gente não vive. Alguém aqui já entrou num aplicativo desse de transporte e viu que ele tem uma configuração que você quer até... Você escolhe o comportamento do motorista? Alguém já percebeu isso? Tem um aplicativo de transporte que a gente usa bastante, que tem como você deseja o comportamento do motorista. Como ele vai te chamar, né? Ele abre a porta. Com a rádio. Rádio ligado ou desligado, ar-condicionado ligado ou desligado, vidro fechado. Não converse, talvez. Eu marquei todos e configurei como eu gostaria. Até hoje eu não peguei um motorista que fizesse isso. Então, por sua vez, o motorista também não entende a regra, não vê. E falta esclarecimento. Gente, quando a gente fala de educação, não é só no nível macro, não. Não é uma questão de país só. É uma questão de comportamento e cultura. A gente poderia, inclusive, estar usufruindo muito melhor da tecnologia se a gente tivesse esse aprofundamento no que ela nos oferece. A gente meio que se limita, eu só preciso disso, eu vou até aqui. Parei. Talvez só o cara que desenvolveu aquilo, que ele saiba qual é o final daquela história? Não, qualquer um de nós. E aí, voltando à minha apresentação confidencial aqui, que está no papel, que ninguém pode me roubar. Como é que a gente faz, né, como advogado, como pessoa do meio jurídico, para aconselhar essas empresas? A gente tem que participar do desenvolvimento e planejamento e do começo da empresa. Porque existem uma série de atividades da natureza de venda de comércio eletrônico, isso pensando em produto. Você tem o produto que o fornecedor brasileiro, você tem o produto que o fornecedor é de fora, você tem um produto que tem um tempo maior para a chegada, você tem um produto que é um gênero considerado ali um gênero de emergência. E se a empresa não está preparada, ela vai trocar os pés pelas mãos. Eu adoro conversar com gente que está empreendendo, está começando um negócio, seja de serviço ou produto pela internet. E os discursos são muito similares. Ah, não, por enquanto eu ligo para o cliente, não, eu mando e-mail, eu falo. Primeira coisa, esse comportamento não é escalável. Né? Então, se você pretende ficar no comportamento de eu keep para o resto da vida, a sua loja vai ter aquele tamanho e ponto. Todo mundo que escala, todo mundo que cresce, precisa ter a regra clara. Ah, a pessoa entrou, comprou, não leu, azar o seu? Também não. Porque a gente não pode esquecer de um princípio básico. E um princípio que vem com a gente. Somos consumidores. Queremos uma experiência de compra. Se a empresa não atendeu aquela experiência e não foi processada, ela também perde. Porque ela perdeu um cliente que está a uma janela do concorrente. E isso é a internet, gente. As pessoas não querem perder tempo. E hoje tem gente que entra num site que não gosta ou porque é caro para olhar a descrição técnica para comprar no outro que é baratinho, que não tem descrição nenhuma. Como você vai vender um produto? E aí eu vou pegar um exemplo muito clássico. Moda no Brasil. O P de um pode ser G do outro.
não vai explicar para o teu consumidor como é a roupa que você está vestindo, o tamanho dessa roupa que você está vestindo. Aí vem o chinês lá, que todo mundo... Quem aqui já comprou esse site da China, por favor? Diminuiu um pouquinho, mas o pessoal... Quem comprou, compra sempre. Vamos lá. E você entra numa página daquela, de um vendedor que não tem todo esse capricho, e se você rolar a página até o final, tem inclusive a foto da equipe de escravos, porque lá a mão de obra é um pouco essa, abraçado e sorrindo. Ele atendeu aquela expectativa de quem está do outro lado da tela para comprar. Ponto. Só que se isso pode vir com termos jurídicos, se isso pode vir com o aconselhamento necessário, a empresa não vai ter susto. Ah, bom, e o consumidor de má fé? Tem um monte. E aí, doutor? Eu sei que meu tempo está acabando, a minha lista também, a Roberta está ansiosa ali. Mas vamos lá. Antigamente você, talvez alguns lembrem, quando você entrava num site e preenchia, você tinha lá um campo onde você colocava como gostaria de ser chamado. Isso é comum para muita gente, né? Isso ninguém me contou, tá? Eu peguei vários casos de empresas no Rio de Janeiro, das quais eu tinha uma vivência, convivia com as pessoas da empresa, de pessoas que colocavam como você gostaria de ser chamado. E a pessoa colocava assim: olá, seu babaca. Desculpe um palavrão. E aí o cara recebia aquele e-mail de promoção e no título, olá, seu babaca. Gostaríamos de bibibibibi. A pessoa imprimia esse e-mail e ia na justiça. A empresa está brigando comigo. A empresa está me ofendendo. E o babaca é o menorzinho, tá? Tem coisas muito piores. E aí as empresas de tecnologia começaram a ter que se adequar para criar palavras, vamos supor assim, falando meio que Google da vida, palavras negativas. São palavras que ele não conseguiria inserir naquele campo. Palavrões, ofensas ou qualquer outra coisa de gênero pejorativo. Então, para a gente entender um pouco do nível do consumidor carioca, né, o cara é quase que um combatente, né? Porque ele, você é paulista, ele não, tá ali né? pronto para atirar na empresa, se a empresa deu Você é carioca mesmo, tem certeza? Tem certeza que você é carioca mesmo? Aqui é um pouco mais... Tô desconfiando. Aqui é um pouco mais intenso. Aqui é um pouco mais intenso. Eu continuo amando a cidade, Roberto, mas aqui é muito intenso isso. E aí, para a gente não perder aqui o ponto e o Walter não botar a placa de acabou, pelo amor de Deus, todos esses dados que a gente fornece diariamente para as nossas compras, a gente precisa ter atenção para que a gente forneça para empresas que realmente sejam empresas confiáveis, reconhecidas no mercado, que minimamente, pessoal, coloquem na página principal o seu endereço e o seu CNPJ. Porque isso, inclusive, é lei. Tem empresa que não faz isso. Na verdade, as empresas têm um dever de casa enorme para fazer. Eu não venho aqui desencorajar ninguém a comprar pela internet, mas eu acho que, se vocês pensam em montar alguma coisa, observem o que vocês deixam de observar, o que vocês deixam de ter como oferta de serviços no mercado, e por que não criar a própria empresa de vocês com aquela oferta de serviço? Uma coisa que eu brinco com muita gente no mercado varejista, eles supõem que todo mundo que entra na página sabe comprar. Eu não conheço um site que tenha um tutorial. Olá, é a sua primeira vez na internet? Nunca fez uma compra? Posso te ajudar? Veja aqui como fazer a sua compra. Coloque figuras, coloque áudio, vídeos. Ensine a pessoa a comprar pela internet. Porque muitas vezes a pessoa atrás do computador, ela se sente confortável para, inclusive, nunca ter comprado e para não saber como. E é uma relação da empresa com ela ali naquele momento, pode ser meio-dia, 2 horas da manhã, que ela está comprando e ela vai comprar se ela se sentir confortável, se ela sentir confiança para seguir com aquilo. Todas as empresas vivem perseguindo uma taxa de conversão, que é o número de clientes que entram versus que compram efetivamente, partindo do pressuposto que todo mundo que entra lá compra sempre, que é um baita comprador. E aí essa questão didática e de cultura, ela atinge também o ponto de esclarecimento, de conscientização. Normalmente uma pessoa compra pela internet uma primeira vez, não deu certo, fala, não confio na internet. Por quê? O que ela te fez? Ela entregou seu produto? Tá, então se você não confia na internet, você não acessa mais nada no telefone, você não chama mais ninguém pelo telefone, você precisa de um aplicativo, estende o braço. As pessoas gostam de generalizar, mas elas não avaliam qual foi a parcela dela naquele ato que não deu certo. Minha parcela foi 0. Eu entrei, comprei, forneci meus dados, paguei corretamente,
eu deveria ter escolhido melhor a empresa, ou eu não observei o prazo de entrega. São inúmeros os fatores. E é aí que vem o ponto principal. O Walter vai puxar a placa agora, acabou imediatamente. Eu até fiquei tímido agora, acho que vou dar mais um minutinho. Vou achar ótimo, hein? Tá, um minutinho. vontade, Vou achar Rodrigo. ótimo. Se quiser pedir o árbitro... A mesa autoriza, mediação. Medo do Flávio, tá? Medição ao vivo. Fica calmo, fica tranquilo. O Flávio vai pedir o árbitro de vídeo aí, pra ver se eu não fiz alguma coisa que demorasse. Tá aprovado. Então, assim, por fim, eu acho que se a gente fala em consumo online, se a gente fala em dados, a gente tem, obviamente, que ter muito cuidado, ter prudência, porque esses dados estão circulando por aí. Né? O marketing e as agências que trabalham com tecnologia vão precisar se adequar a uma regra que é muito bem-vinda e que vai facilitar a vida de todo mundo. Porque em algum momento a gente não quer ser invadido com aquele conteúdo, com aquela informação, com aquela propaganda, mas em algum momento a gente quer. Se a gente faz parte de um site de assinaturas em que a gente receba recorrentes produtos, essa inteligência e esse comportamento que a gente tem vai ajudar o site a nos oferecer produtos melhores e a gente vai gostar disso. Quem daqui nunca entrou no site, navegou e na hora de sair deixou o carrinho lá e depois veio por e-mail a promoção do carrinho e essa pessoa não adorou e comprou pela promoção do carrinho? Então eu acho que a gente vive esse dilema que, de novo, eu não sou... eu não faço direito, não sou advogado, eu quebrei toda a linha da minha família, que veio desde meu bisavô, que era dessa área. Mas eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte: a internet não é um mar de problemas, a internet é um excelente caminho para consumo consciente, para economia, para praticidade e para inclusão. O que a gente faz para incluir cada vez mais as pessoas e tirar esse grande mundo sombrio de que não sei como funciona, como faz? Todos estão aptos a aprender, todos estão aptos a comprar. Né? E essa é um pouco da esperança que a gente tem num mercado que continua crescendo no Brasil, que virou um gerador de empregos e que, pasmem, hoje tem uma escassez de mão de obra. Quantas e quantas empresas buscam alguém especializado para trabalhar no varejo online e não encontram? E aí eu posso incluir a área jurídica, tá? Uhum. Então eu acho que é importante. Bom, em respeito aos meus colegas, para o Walter aqui continuar me convidando, eu gostaria muito de agradecer, né, essa observação de vocês, vou estar aqui até o final aí para a gente acompanhar os demais palestrantes. Obrigado.